Olá, tudo bem? Atendendo algumas perguntas de várias pessoas sobre o tratamento para a síndrome do pânico, eu vou aproveitar para relatar um caso que eu atendi recentemente, que ainda está em andamento, de uma mulher na faixa dos 40 anos que queixa de síndrome do pânico. Entendendo a síndrome, a crise de pânico é possível de acontecer a qualquer um de nós diante de situações muito difíceis ou após um período de longo de estresse. Taquicardia, sudorese, boca seca, sensação de desmaio, tonteira, tudo isso é sintoma da crise de pânico. O problema é quando isso vira uma síndrome e algumas situações desencadeiam as crises constantemente, impedindo a pessoa que tenha uma vida normal, que trabalhe, que tenha vida social. Então, vou citar o caso dessa cliente para que vocês tenham uma ideia de como é o tratamento para essa síndrome a partir da hipnose. Qualquer processo terapêutico é muito bacana, porque ajuda a pessoa a encontrar as respostas que explicam o surgimento da doença, do transtorno. No caso da hipnose, depois que eu comecei a trabalhar com hipnose, eu não vou deixar mais. Por quê? Seguindo os preceitos ericksonianos, com muita ética, com muito cuidado, de um modo bastante atencioso e cuidadoso, nós conseguimos acessar as cenas traumáticas que desencadearam a síndrome de maneira rápida e segura. Essa pessoa, essa mulher, me procurou com essa queixa da síndrome e queria resolver isso logo porque estava atrapalhando a vida em diversos aspectos. Então, nós tivemos 3 atendimentos. Eu costumo dizer que hipnose não é milagre e eu não gosto muito dessas propagandas que dizem que com uma sessão você resolve. Eu não gosto porque, veja bem, algum trauma provocou o surgimento da síndrome lá atrás. Ok. Durante o tempo que essa pessoa vem vivendo com essa síndrome, ela teve várias comorbidades, várias consequências que vieram piorando a situação. Uma pessoa com síndrome do pânico se torna uma pessoa insegura, impede de estudar, às vezes impede de trabalhar, impede de começar a se relacionar afetivamente com alguém. Então, além da gente cuidar da cena traumática que desencadeou a síndrome, nós precisamos também ajudar essa pessoa a se reabilitar para a vida. É como se a gente quebrasse um braço e depois de ficar um período engessado, a gente vai fazer uma fisioterapia para reabilitar a musculatura, para que a gente possa retomar o uso adequado e ideal para esse braço. Da mesma maneira, a gente precisa cuidar da pessoa de uma maneira responsável e cuidadosa. Então, entre os procedimentos que eu utilizo na preparação para a hipnose, além de situar a pessoa muito bem sobre como se processa, existem alguns procedimentos que são muito interessantes e desde o início, antes da sessão começar, essa pessoa já demonstra que o inconsciente já está entregando alguns pontos interessantes a respeito do processo dela. Como assim? A gente pede que a pessoa escolha um sentimento que acompanha esse mal-estar, essa síndrome, por exemplo. Ela escolheu pânico. E a gente pede para que ela crie uma imagem, defina uma imagem que seja aquela que vai simbolizar o pânico. Ela escolheu corrente. Ok. A gente cria durante a sessão, é um processo de muita criatividade, a hipnose ericksoniana, porque é feita sob medida, de acordo com o vocabulário da pessoa, os valores da pessoa, aquilo que ela vem trazer para nós. A gente cria um procedimento para chegar até a cena traumática de modo seguro e protegido, amoroso, inclusive. Então ela escolheu a palavra corrente, escolheu o local onde essa cura se processaria e nós fomos lá. Nessa terceira sessão, que foi quando a gente encontrou a resposta, a paciente foi até a idade de 4 anos de idade.
4 anos de idade, brincando no quintal de casa com outras crianças, ela encontrou um fio elétrico pelo quintal ali e segurou esse fio. Ao segurar esse fio, ele estava carregado de eletricidade e ela começou a ser eletrocutada. No susto, a mãe correu para socorrê-la e, ao tocar nela, também entrou no processo do choque. Nós sabemos que o choque elétrico provoca uma contração muscular que não permite que o coração continue a bater. A pessoa morre por parada cardíaca e por uma série de outras consequências, mas a principal, acredito, seja essa. A pessoa, então, houve um socorro, alguém pode ter desligado essa tensão elétrica e elas se livraram do fio. Porém, ao chegar no processo hipnótico, ao acessar essa cena, a gente entende que essa cena foi suficiente para gerar nela uma sensação de pânico, a síndrome do pânico. E a gente, na cena, cria um script de atuação de modo a prestar à pessoa o socorro que faltou naquele momento, o suporte emocional, afetivo, o socorro em si, protegendo e fazendo uma leitura, ressignificando essa experiência, jogando conhecimento racional para que a pessoa entenda que foi uma experiência isolada e que ela não é necessário que essa síndrome continue em função da compreensão. Quando a criança é muito nova, ela não simboliza as experiências e ela simplesmente registra: vou morrer, sensação iminente de morte, porque ela ficou ali presa, sentindo um mal-estar horrível. Eu já levei choque, eu sei como é, choque elétrico em torneira, e a mãe veio junto. Então a mãe, que era a figura de proteção e autoridade maior na vida dela, também não conseguiu protegê-la. Gerou nela uma sensação de vulnerabilidade. Não tem ninguém que me proteja, eu vou morrer. Ok, então a gente faz o trabalho Fiz o trabalho, criei um script ali para socorrê-la e houve um alívio da tensão, houve a compreensão e ela retornou do processo hipnótico se sentindo muito aliviada. Vejam agora como é interessante o inconsciente quando ele começa a entregar para a gente as pistas do que acontece. Ela escolheu a palavra corrente elétrica. Veja bem que interessante. Quando um eletricista chega numa casa fechada, que vem com aquele aparelho para medir tensão elétrica, ele chega com aquele aparelhinho na tomada e fala: existe corrente elétrica aqui. Então ela ficou, sim, acorrentada, presa na corrente elétrica. Então, o que a gente encontra no processo hipnótico é muito plausível, é muito sólido. Então, a pessoa entende que aquilo sim respondeu. A descoberta respondeu à demanda, à dúvida. E o que é mais legal é que a gente fica torcendo para a pessoa melhorar, né? Então, 2 dias depois, ela me enviou uma mensagem dizendo... ela me chama de doutora. Não sou doutora. Doutora, preciso te contar que hoje eu consegui caminhar por 10 quarteirões sem sentir medo. Fora de casa, imagina. Isso é fantástico, maravilhoso. E agora nós estamos trabalhando todas as consequências que surgiram em torno dessa síndrome do pânico. Ajudá-la a ter coragem de tomar um ônibus, entrar num banco, interagir com as pessoas, né? Que é o tratamento que dá um fechamento bacana para o processo. Então, é um trabalho fascinante, é um trabalho bonito, é um trabalho fantástico como a mente trabalha, processa os acontecimentos. E é fantástico encontrar uma ferramenta que ajuda a pessoa a obter a resposta. Como eu disse, não é milagre, é técnica, é procedimento, é a dinâmica psíquica com a qual a gente trabalha
resguardados de uma boa teoria que nos dê suporte para tratar a pessoa. Então, a síndrome do pânico é um problema que pode ser uma comorbidade de uma depressão, pode surgir após uma depressão ou por causa de uma depressão e pode gerar depressão, em função das limitações que ela impõe, né? Então, trabalhar com a hipnose para tratamento das fobias, compulsões, síndrome do pânico, depressão, funciona dessa maneira. E é muito gratificante a gente contabilizar não é dinheiro, mas reunir os sucessos e fazer assim, esses apanhados interessantes dos resultados a partir dessa metodologia. Apenas 3 sessões. Não é legal? Então, fica por hoje, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvida, fale comigo. E se gostou do vídeo, assine o canal, curta, para que você possa receber as próximas postagens, ok? Um abraço, minha querida Rose. Obrigada por me autorizar a contar essa história. E talvez futuramente a gente conte mais, né? Um abraço para todos.